O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Em primeiro lugar, afirmo que o ponto de vista bíblico sobre o pecado é um dos melhores antídotos para aquele tipo vago, nebuloso e indefinido de teologia tão dolorosamente popular nessa época na igreja. Ele não oferece boa medida e peso certo de 1000 gramas por quilo. Trata-se de um cristianismo no qual, inegavelmente, há algo de Cristo, algo da graça, algo da fé, algo do arrependimento e algo da santificação, mas que não é a mercadoria legítima, conforme encontramos na Bíblia. As coisas encontram-se fora de lugar e fora de proporção. Conforme diria o idoso Lightmer, trata-se de uma espécie de mistura arruinadora, que não traz nenhum bem, não exerce influência sobre a conduta diária, não consola a vida e nem confere paz por ocasião da morte. Aqueles que a defendem, com frequência, despertam tarde demais para descobrir que nada tem de sólido sob seus pés. Ora, acredito que a maneira mais certa de curar e de corrigir essa modalidade falsa de cristianismo consiste em destacar com maior proeminência as antigas verdades bíblicas sobre a pecaminosidade do pecado. As pessoas jamais voltarão o rosto decisivamente para o céu, vivendo como peregrinas neste mundo, enquanto realmente não sentirem que correm perigo de ir para o inferno. Procuremos todos reavivar o antigo ensino bíblico sobre o pecado, nas escolas, nos ginásios, nas universidades. Não nos esqueçamos de que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo, e de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, como está em 1 Timóteo 1,8, Romanos 3,20 e 7,7. Ponhamos a lei de Deus em evidência e requeiramos que os homens lhe deem atenção. Exponhamos e salientemos os mandamentos e mostremos o cumprimento, a largura, a profundidade e a altura de suas exigências. Assim fez nosso Senhor no Sermão do Monte. Não podemos fazer melhor do que copiar o seu método. Cumpre-nos depender do fato de que os homens jamais virão a Jesus e com ele ficarão, vivendo para ele, a menos que realmente saibam por qual motivo vieram e qual é a grande necessidade deles. Só o Espírito pode fazer isso, chamando eficazmente, mas através da pregação da verdade de Deus. Aqueles que são atraídos a Jesus pelo Espírito Santo são aqueles a quem o Espírito Santo convenceu do pecado. Sem uma completa convicção do pecado, pode parecer que os homens estejam vindo a Jesus, seguindo durante certo período de tempo, mas não vão demorar a voltar-lhe as costas, retornando ao mundo. Em segundo lugar, o ponto de vista bíblico sobre o pecado é o melhor antídoto para a teologia extravagantemente liberal e permissiva que está tão em voga na nossa época. A tendência do pensamento moderno é rejeitar os dogmas, os credos, bem como toda forma de cristianismo que imponha obrigações. Muitos pensam que não condenar a opinião de quem quer que seja reflita grandeza de espírito e definem todos os mestres vibrantes e hábeis como dignos de confiança, por mais heterogêneas e destrutivas que sejam as suas opiniões, as suas pregações, por causa do amor que parece conter nelas. Tudo é considerado verdadeiro e nada é falso. Todos estão certos e ninguém incorre em erro. Todos provavelmente serão salvos e ninguém se perderá, porque disse crer num cristianismo ou no evangelho que nunca esteve na Bíblia. A expiação e a propiciação, a substituição de Cristo, a ira infinita de Deus sobre todos os pecadores, a personalidade de Satanás, o elemento miraculoso da Escritura, a realidade e eternidade da punição eterna, todas essas poderosas pedras de alicerce são friamente lançadas fora como refúgio, a fim de aliviar a carga do navio da cristandade, permitindo-lhe manter o ritmo junto à ciência moderna. Se você tomar posição como defensor dessas grandiosas verdades, será taxado de mente fechada, intolerante, antiquado e fóssil teológico. Basta que você cite alguns textos bíblicos para que lhe digam que a verdade toda não está confinada às páginas de um antigo livro judaico e que a livre investigação tem descoberto muitas coisas desde que aquele livro foi terminado. Ora, não conheço outra coisa tão capaz de contrabalançar essa moderna praga como as declarações a respeito da natureza, realidade, vileza, poder e culpabilidade do pecado. Precisamos impressionar as consciências dos homens com esses amplos pontos de vista, requerendo respostas claras,
para perguntas claras. Precisamos pedir-lhes para dizer-nos com toda a honestidade se as suas opiniões favoritas consolam-nos no dia da enfermidade, na hora da morte, à beira do leito de pais moribundos, ao lado do sepulcro de uma esposa ou de um filho amado. Precisamos perguntar-lhes se um zelo nebuloso, sem qualquer doutrina definida, é capaz de infundir-lhes paz em ocasiões como essas. Precisamos desafiá-los a dizer se algumas vezes não sentem algo que os rói por dentro e que toda a livre investigação, filosofia e ciência do mundo não conseguem satisfazer-lhe. Então precisamos informá-los que esse algo que os rói por dentro é o senso do pecado, de culpa e de corrupção que estão deixando de fora dos seus cálculos. E, acima de tudo, devemos dizer-lhes que coisa alguma será capaz de lhes conferir descanso, senão a submissão às antigas doutrinas da ruína da alma humana e da redenção que há em Cristo, acompanhada pela fé simples e singela nele, que só o Espírito Santo pode conceder.